Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no CEAB, que é o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira, onde na verdade é o universo VAR da CBF. Tá? Daqui, dessas cabines, da onde saem todo o trabalho feito numa rodada da Série A e B para os jogos com VAR. Daqui é a Central VAR. Né? Hoje, especificamente, a gente veio aqui e estamos na cabine, na VAR número 1, né, do CEAB. Nós estamos aqui para falar sobre impedimentos, né, as linhas virtuais. É óbvio que as linhas virtuais elas são um benefício muito grande nessa situação de impedimento, porque elas garantem a qualidade da decisão final, se faz justiça. Né? Mas também, em contrapartida, nós vemos uma grande dificuldade das pessoas entenderem esse universo de tecnologia e como se constrói essa ferramenta de linha virtual. E esse é o nosso grande desafio hoje, mostrar para vocês, né, nessa cabine número 1, né, que aqui já está o Péricles e o nosso operador, para a gente poder mostrar para vocês como e por que existe cada linha para a construção de uma linha virtual de impedimento, tá bom? Então vamos começar lá o processo de linhas virtuais. Então, pessoal, já estamos aqui de frente aos monitores da cabine do VAR, né, com o gerente VAR, o Péricles, e com o Raul, que é o operador de todas essas máquinas, né, Raul? Onde ele coordena tudo com o Péricles para a gente gravar essa situação, né, Péricles? Isso aí. Vamos fazer o trabalho de VAR hoje aqui. Vou estar operando junto com o Raul, dando os comandos para a gente construir uma linha e tentar explicar melhor essa situação de linhas virtuais. Né? O processo que a gente quer realizar é o Péricles como VAR e eu questionando o Péricles de como isso é construído, para a gente dessa maneira criar aí um tutorial para que as pessoas possam entender melhor como é esse procedimento tão seguro dessa linha virtual, tá bom? Então, agora como se fosse um VAR, eu e o Raul aqui vamos executar o processo de linhas dessa jogada, desse jogo Fortaleza e Cruzeiro. Vamos para a jogada, Raul, vamos entender a jogada toda. Então, gente, aqui é o lance em questão, o gol do Cruzeiro. Tá? A partir de agora, o VAR tem que fazer uma análise da jogada, um varrido da jogada, que a gente chama. Então, essa jogada agora vai ser entendida. A gente pede ao operador para voltar um pouco a jogada e segue daí. Seguindo daqui, eu já peço ele a 16:50, porque eu já vi a jogada pela câmera 1 e a partir de agora eu começo a trabalhar com a câmera, que é a melhor câmera para essa situação de impedimento, para esse local do campo. Vai lá, Raul, solta. Então a gente tem um primeiro momento onde o jogador que recebe a bola na primeira vez está em posição legal, ele vem de trás, e agora é o lance fino. Solta a jogada para a gente terminar e ver que quem faz o gol é o jogador número 9, e agora sim, no momento do passe, eu tenho os protagonistas da jogada, o jogador defensor em questão e o jogador atacante em questão. Tá? Para esse momento, eu preciso definir o ponto de contato, é a primeira coisa a fazer, porque eu já percebi, sendo uma jogada ajustada, que eu vou precisar de linhas virtuais nesse lance. Me fala uma coisa, Péricles, nessa hora você tem que buscar, por exemplo, o ponto de contato do pé com a bola numa câmera mais aproximada e com um ângulo que detecte melhor esse frame. Exatamente, Seneme. Okay. Nessa hora, o VAR faz o seguinte, ele pede uma câmera baixa e um ângulo que me mostre entre pé e bola. Então vamos lá, faz esse trabalho com o Raul. Joga para mim, Raul, por favor. Olha aqui, a melhor câmera para encontrar esse ângulo entre pé e bola é essa câmera que agora aqui está apelidada como 10, ela está nomeada como 10, então a gente vai por ela. Vamos lá. E a partir desse momento, eu tenho que detectar o ponto de contato. Então o que eu peço ao operador são os frames que me detectam o ponto de contato. Vai, Raul. Esse, a bola já tocou. O anterior, não tocou. Esse, a bola toca. No próximo, a bola já saiu. Volta 1, esse é o ponto de contato. Ok? A partir deste ponto de contato, CNM, eu agora tenho que eleger nos jogadores em numa questão, câmera aberta. Agora eu volto para a câmera aberta, para a câmera 16:50. E você, a partir desse momento, você vai dar prioridade e colocar aqui no monitor uma das telas, é isso, Raul? É isso. Né? Então vamos colocar a tela de 16:50 para o Péricles começar a construir essas linhas virtuais. Isso. Vai lá, Péricles. Vamos lá.
E agora eu vou eleger nos jogadores em questão, tanto no defensor como no atacante, qual o ponto desse jogador, Sereno, está mais próximo da linha de fundo. E você inicia com o defensor? Eu inicio com o defensor. Sempre com o defensor? Eventualmente eu posso fazer com o atacante. Mas normalmente, nesse caso... Nesse caso, o defensor. O defensor. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Aí a gente vai escolher a ponta do pé do jogador de azul e vermelho. Posso pedir para você parar agora? Porque me apareceu aqui exatamente um dos pontos mais importantes e que gera muita dúvida, Péricles. Por quê? Porque nós estamos vendo duas linhas amarelas se cruzando. Isso. Né? Duas linhas amarelas que se cruzam. Inclusive, ela interrompe aqui o corpo do atacante, o que dá uma impressão que o corpo dele fica à frente do pé do defensor. Exato. Você poderia me explicar o porquê que existem essas duas linhas amarelas? Sim. Quando a gente pede essa linha... Coloca no ponto, faz favor, certinho. Tá no ponto, né, Raul? Tá no ponto porque certinho. é azul, né? Isso, tá no ponto certinho. Vamos então, lá, as amarelas. As amarelas, na verdade a gente está puxando aqui uma ferramenta que é tridimensional, tá bom? Então essas amarelas são dois eixos, né? O eixo que vai de lateral a lateral e o eixo que vai de linha de fundo a linha de fundo. E uma linha vertical que sobe para o céu. Ela tem a linha vertical que sobe para o céu é essa de cor azul. Isso, essa de cor azul. Então, você quer me dizer que as linhas amarelas, elas representam o solo, o chão. Exatamente. Elas estão como se estivessem no chão, exatamente, colado na grama. Isso. Né? É isso? Então, quando a gente vê ela cortando o corpo do jogador, ela não está cortando o corpo do jogador. Não. É só uma referência, mas na verdade ela está cortando o chão. O chão. Ela está passando pelo chão embaixo do a jogador. única linha de referência para o local que você quer colocar no corpo do jogador é a linha azul. A linha azul. Né? Então ela sobe como se ela estivesse subindo para o céu, é isso? Exatamente. É a única que está em pé. É a única que está em pé. Por isso que a azul está na ponta do pé do jogador defensor. Ela é a referência e não a amarela. A amarela é só uma representação gráfica para o final do exercício. Isso, exatamente. Por quê? Até agora ela não tem muito valor. O valor dela é só terrestre, né, Pedro? Isso, terrestre. Para determinar o pé do jogador junto ao chão. Exatamente. Para determinar aonde essa ponta do pé cai no solo. Okay. É como se essa pontinha do pé dele estivesse marcando uma posição no solo. Okay. Qual a posição no solo que essa ponta do pé está marcando? O cruzamento. O encontro das três linhas. O cruzamento das três linhas entre o chão e a ponta do pé desse jogador que é azul. Exatamente. Isso aí. Okay. Aí a gente vai fazer uma marquinha ali, é como se tivesse um ponto ali. Só que a representação gráfica desse ponto, CNM, é o que vem a seguir agora. Okay. E está bem colocado aí, é isso? Tá bem colocado, um pouquinho para baixo a base. Não seria uma para a esquerda, não? Isso, agora tá perfeito. Porque estava me faltando ali um pedacinho de pedacinho do perfeito. branco do pé. Perfeito, Muito bem. Muito bem. Essa é a função do avar, inclusive. Okay. Vamos lá. Aí quando a gente vai fazer a pré-confirmação, que é agora a linha amarela, vão se transformar em duas linhas. Tá vendo? Ó? Então agora você confirmou. Aí são só duas linhas. Só duas linhas. Por que são só duas linhas? Por quê? Esse ponto que foi marcado, que é aquele pontinho que é o encontro das três linhas, ele precisa de uma representação gráfica que vai de lateral a lateral para determinar onde essa pontinha do pé dele está caindo no solo. Okay. E a vertical para indicar que ela sobe até a ponta do pé. Ou seja, esse é o trabalho feito para o defensor. Para o defensor. Não tem relação com o atacante. Não. Só com o defensor. Exatamente. E aqui, por mais que pareça que a linha amarela comeu parte, né, e que a linha azul está fora do pé, não é isso. Não, ela está cortando o chão e o que representa a linha azul é a ponta do pé do jogador. Ela está encostando defensor. na ponta do pé do jogador. E agora você vai começar o trabalho do atacante. Do atacante. Isso. Ok. Que tem uma outra posição no campo, uma outra posição tridimensional no campo. E a gente vai puxar uma linha para ele também, você lembra? Certo. O mesmo processo. O mesmo processo, um ensaio de linha. Como é um ensaio de linha, Raul, me dá? E agora com cor vermelha, já não é azul. Isso, é vermelho com preto. Preto. E a gente tem duas pretas que representam o chão, exatamente, o gramado, isso, e a vermelha que passa a representar o ponto que você quer do corpo do jogador para representar a posição que ele está. É exatamente isso. Okay. Então a gente desce um pouquinho essa base, isso, e tá exato aí, na minha opinião, tá exato no ombro. Tá no ombro aí? Tá naquela parte legal do braço, né? Aquela primeira parte, que o braço tá um pouco aberto. Ok. Você concorda, sendo o avar?
com essa posição? Eu tenho uma certa dúvida se não é um ponto para a direita. Dá um ponto para a direita, então. Isso. O que você acha? Você acha que já comeu parte do ombro? A gente tem que descer um pouco a base. E eu acho que, sim, comer um pouquinho do ombro, a gente deveria voltar uma para a esquerda. Vamos para a esquerda uma. Aí. Isso. E agora a gente confirma, faz a pré-confirmação da linha do atacante. Vai. Que sobe até o ombro. Sobe até o ombro. A azul subiu até o pé do defensor. Porque é a referência escolhida por nós. E no final das contas, Péricles, essa é a imagem prévia de uma definição. Né? Prévia. Com a construção da linha do defensor e após. Essa não é a imagem que o pessoal em casa normalmente está acostumado a ver, né? Porque agora essa foi a pré-confirmação do defensor e do atacante. Agora vem a confirmação. Então eu vou pedir ao Raul que confirme as linhas para mim, por favor. E nesse caso, como as linhas se sobrepuseram... Elas se sobrepuseram. Sempre explicando, né, que quando elas estão paralelas e só encostadas, né, elas ficam em duas cores, azul e vermelha. Mas quando elas se sobrepõem, elas se transformam hoje numa cor azul que beneficia o ataque. Exatamente. E foi o que ocorreu aqui. Isso aí. E por mais que eu tenha a impressão, né, Péricles, de que o corpo do atacante está um pouco à frente, essa referência dessa linha azul, ela é terrestre. Ela não é uma referência aérea. Né? As referências aéreas já foram traçadas naquela linha que subiu para o céu, tanto a vermelha quanto a azul, que era a representatividade. Exatamente. O que está acontecendo aqui é uma linha passando embaixo do jogador de branco, do jogador atacante. A referência dele a gente já buscou no ensaio da linha, no encontro delas, e a gente viu que ela caía aqui perto do pé dele, né? De frente para o pé dele, e ela se encontrou com a linha do defensor, se sobrepôs, então ficou uma linha... É uma situação realmente bastante diferente, né? Para um esporte tão popular, a gente falar de tecnologia e ter que explicar que duas linhas estão no solo e que uma está subindo, né? Exatamente. A gente precisa criar esse entendimento nas pessoas. Elas precisam passar a ver cada vez mais, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, Cinema, de entregar para eles transparência nesse procedimento, para que eles vejam isso cada vez mais e se ambientem e entendam a imagem quando ela aparecer a próxima vez. E confiem, claro. Confiem na ferramenta, e o trabalho aqui, inclusive foi o Wagner Hillway, era o árbitro do vídeo, é um trabalho de se elogiar. É elogiável o trabalho do Wagner Hillway, porque se fez justiça, porque as linhas foram traçadas de uma maneira muito boa. Precisa. Né? Muito precisa. E isso tem realmente a referência de um trabalho, que não é algo que do dia para a noite acontece. Claro. É um árbitro de vídeo que, com muitos trabalhos e muito treinamento, para isso, né, conseguiu chegar a esse estágio de excelência, diria, né? De acerto. Um acerto realmente importante. Ainda aproveitando essa mesma jogada, nós vamos fazer aqui uma simulação de algo que também existe muita dúvida, que qualquer câmera que tem a ferramenta de linha virtual dá o mesmo resultado, né? Porque essa câmera ela me dá um visual muito bom. Mas eu quero saber se uma câmera que não me dá o visual muito bom, porque ela está muito em diagonal, né? E eu perco as referências visuais, se ela dá o mesmo resultado, né? Como promete a ferramenta de linha virtual, né, Périx? E eu quero que você, então, construa essa mesma ação numa câmera que a gente não tenha uma boa imagem visual dela. Legal, ótimo exemplo, CNM. Vamos aproveitar essa ideia e vamos fazer, Raul, como se a 1650, essa câmera do impedimento que a gente usou para traçar essa linha, não estivesse funcionando por algum problema técnico. E a câmera 1, que está a 40 metros quase dessa jogada, estivesse funcionando. Então, puxa a câmera 1 para mim, a gente tem um ângulo diferente. Essa é a Master? Essa é a Master. Ou essa é a Close-Up? Não, essa é a Master. Essa é a Master? A 1. Ok. Ela está mais aberta do que a Close-Up. A Close-Up normal... Ou seja, aqui eu perdi totalmente a referência daquela imagem em linha reta, né? Lateralizada. Ela está em diagonal. Que seria a melhor câmera. Certo. E aí algumas pessoas, quando veem a traçada da linha por uma câmera distante ou uma câmera longe, ela pode ficar em dúvida, né? Se tem fidelidade. Então vamos lá. Vamos ver se tem fidelidade. Vamos ao defensor, do mesmo jeito que a gente traçou, Raul. Vamos ao defensor, desce um pouco a base. Aí, um pouquinho, uma para a esquerda. Aí, ótimo.
Esse é o local, esse é o ponto vertical, as bases... Exatamente igual. Exatamente igual. E agora nós vamos ao atacante. Ao atacante. Que daqui parece que está mais ainda... Mais ainda. À frente da linha, mas para você ver como é a questão, essa linha é uma linha terrestre, ela não é aérea. E a depender do ângulo que você tiver, você vai ter uma impressão diferente. Então nós vamos agora no ombro dele que a gente elegeu também. Para baixo. Isso. Agora para mais um. Para cima um pouco a base. Para cima a base. E mais um para a direita. Aí. Pode confirmar? Confirma para mim a linha até o ombro. E agora confirma definitivamente a linha. E vamos ver o que dá. Deu a mesma. Deu o mesmo resultado. Uma linha sobre linha, azul, linha sobre linha, e está habilitado. Ou seja, isso me representa e me aclara de que, independente do ângulo que eu tenha da câmera, se a câmera tem a tecnologia da linha virtual, ela vai me dar o mesmo resultado. Só como exemplo, CNM, comparando uma construção com a outra, a gente tinha feito primeiro pela 1650 e agora pela 1. Raul, coloca, por favor, as duas imagens juntas, uma ao lado da outra, para a gente reparar também como muda a sensação do jogador atacante, né? Que no branco, né? Isso, no primeiro momento, CNM, na primeira linha que a gente traçou, parecia que ele estava... Que está à direita, né, da tela. Essa foi a primeira que a gente traçou. Isso. Tem uma sensação que ele está só com a cabeça e o ombro. À frente. À frente, cortado. E que não é porque é a linha terrestre. Não é porque é a linha terrestre. E quando a gente passa por uma câmera que está a 40 metros que é do lado esquerdo. Exatamente, que é a imagem aqui que está do lado da esquerda. Parece que ele está o corpo todo quase. Ou seja, essas perspectivas, elas mudam muito da nossa impressão. De acordo com o ângulo. Da nossa impressão, de acordo com o que é o quê? É ilusão ótica. É ilusão ótica e, no final das contas, representa... Tem que deixar bastante claro, né, Péricles? Que essas linhas, elas são terrestres. Isso. Elas não são linhas aéreas, né? Isso. E que isso demonstra, na verdade, comparando essas duas, que a qualidade da linha virtual e dessa ferramenta, ela é muito segura e muito boa, né? E a gente queria aproveitar o gancho aqui, né, para dizer que nós vamos escutar agora a palavra de quem controla tudo isso e presta os serviços para a CBF, que é da empresa Hawkeye, né, que vai nos falar um pouco a respeito de como é essa construção tecnológica e como é a aprovação de tudo isso para que a Hawkeye possa prestar serviços à FIFA e à CBF. Falando então sobre a ferramenta de impedimento que a gente utiliza na Hawkeye, né? É uma ferramenta própria, desenvolvida pela empresa. Ela obedece a todos os padrões técnicos que são requisitos pela FIFA, né? Que é quem regulamenta a tecnologia no esporte. Então toda a questão da margem de tolerância, do quão preciso né? As marcações, mesmo as distâncias maiores que a gente tem dentro de um campo de futebol, a partir das câmeras 1, 6 e 7, né? Que são as câmeras normalmente calibradas para impedimento. E a tecnologia que a Hawkeye usa no Brasil é a mesma tecnologia que é também aplicada em Copa do Mundo, Liga dos Campeões, enfim, outras dezenas de competições esportivas que a gente tem ao redor do mundo. Então, explicar um pouquinho mais em detalhe a construção das linhas virtuais, né, como funciona essa tecnologia. A gente tem, antes de mais nada, né, a criação de um modelo virtual do campo, né, de cada estádio. Então, cada um dos estádios tem o seu modelo de campo virtual. E a partir disso a gente tem um outro procedimento antes de cada uma das partidas, que é um mapeamento do campo de jogo. Isso para garantir que, cara, todas as dimensões daquele gramado sejam levadas em consideração, o relevo, as pinturas, enfim. Porque existem situações dentro de um jogo onde a gente precisa usar ângulos diferentes, né? Ou por conta de um jogador obstruído, um jogador no ar, enfim, uma posição de corpo um pouco diferente. E esses são elementos que a arbitragem vai levar em consideração e que a nossa equipe técnica operacional vai sempre ajudar da melhor forma para que eles possam ter a melhor imagem disponível, ter ali a condição de fazer a linha no ponto exato e, enfim, em última instância, chegar ao resultado correto, que é o que a gente sempre quer. Então, pessoal, esse era o nosso trabalho desse material sobre linhas virtuais, sobre impedimento. Recordando que o principal objetivo desse material é realmente a transparência. É a preocupação, né, Péricles, de estar demonstrando para o público, de uma maneira geral, a segurança da qualidade dos serviços prestados
pela CBF nas questões do VAR, né? É isso, né? Nosso intuito é sempre de transparência e de cada vez mais levar ao público essas construções e a maneira como isso é feito para que vocês estejam mais próximos do futebol da CBF. É isso, é o futebol moderno, né? Que a gente tem que se adaptar a essas tecnologias que vão fazer cada vez mais parte do futebol. Um abraço a todos e a gente vê num próximo trabalho.